para outras comercializadoras do setor. Ou seja, eles tinham uma necessidade de caixa específica, a gente tinha contratos com eles, a gente conseguiu fazer de uma forma que ficasse bom para todo mundo, né? As operações estruturadas, elas demandam um olhar ali um pouco mais clínico na necessidade do cliente. Sim. Então, no exemplo da operação de autoprodução, cada empresa ela tem uma diretriz, ela tem o pilar dela do que ela acredita e o que pode e o que não pode ser feito, ou uma forma que prefere ou não ser feito. Fala galera, bem-vindos ao Papo de Usina, o podcast da CGN Brasil. Aqui a energia renovável nos conecta, mas nossa conversa vai muito mais além. E na conversa de hoje, eu tenho aqui no estúdio o Ricardo Daeli, diretor da área de comercialização de energia da CGN Brasil. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, André, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. E o Gabriel Ranea, especialista também da área de trade, da área de comercialização de energia da CGN Brasil. Gabriel, bem-vindo. Obrigado. Prazerzão estar falando aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre mais uma empresa da CGN Brasil, a CGN Comercializadora, que obviamente trabalha com comercialização de energia. Vou começar com uma pergunta para a gente abrir a nossa conversa. Por que uma empresa, uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil, a CGN Brasil, decidiu, que trabalha com geração de energia, decidiu abrir uma comercializadora de energia? Por que isso é positivo para a empresa? Tá, vamos lá. A comercialização sempre esteve presente na CGN, né? Não como um CNPJ ou uma entidade separada. Desde o começo da CGN, existiam pessoas com bastante qualificação técnica para entregar os processos comerciais da companhia. E depois de um projeto, começou em 2021, lá em 2022, abriu esse CNPJ, essa entidade separada de comercialização de energia. Quando eu digo separada é só porque é uma nova entidade mesmo, mas não é tudo. A gente trabalha muito próximo do grupo como um todo e dos nossos colegas da geração. No início, não no início, mas sempre teve um suporte da equipe comercial nos processos de comercialização de energia do grupo. E quando teve o projeto de criar a comercializadora, se pensou, além de continuar dando esse suporte, também realizar operações próprias, né? Ou que a gente chama de trading proprietário, que é tomar exposições especulativas dentro da própria comercializadora, porque a gente já tinha criado um corpo técnico específico para poder suportar todas as atividades comerciais relacionadas à geração. E foi quando lá em 2023 abriu a comercializadora de energia. Desde então, né, a gente teve alguns sucessos, mas a gente está sempre evoluindo, né? A gente já fechou algumas operações importantes com consumidores, operações estruturadas, mas hoje a gente tem dado alguns passos importantes para não só aumentar o volume de energia comercializada da própria comercializadora, e aí a gente pode falar o porquê que é importante a gente estar sempre ativo no mercado, mas uma empresa de geração ela não pode estar passiva esperando alguém para comprar energia, né? É um trabalho constante que é a responsabilidade da comercializadora. Todo dia está entendendo como está o mercado, para onde ele está indo, quais são os players importantes, em quem que a gente vai se basear, ou em quem que a gente vai procurar quando a gente precisa de liquidez, né? Que esse é um mercado que recentemente passou por alguns problemas de liquidez, em função de alguns eventos que aconteceram. Então a gente precisa estar sempre presente
marcando a nossa presença com outras comercializadoras, que são parceiros de negócio, com consumidores para divulgar a nossa marca e os nossos serviços, e com outros geradores também, que são os nossos parceiros de negócio. Eu acho que é isso. A comercializadora concentra a inteligência técnica e de entender as regras do mercado em constante mudança, né? O mercado, a gente passou agora, estamos passando, né, por MPs esse ano. Sim. Então, entender esses movimentos de tendência de mercado e também fazer a frente do relacionamento mesmo com as contrapartes, né? Então, a comercializadora surge como esse corpo técnico comercial para dar, né, liquidez e vazão às oportunidades que surgem no mercado e que aloque, né, para dentro da companhia onde mais faz sentido, né? Seja nos ativos, seja como o Ricardo falou no book da comercializadora, né? É um mercado que está em constante movimento, vocês falaram isso, e realmente está. A gente está vendo algumas notícias sobre a abertura do Mercado Livre para qualquer tipo de cliente, né? Que tipo de perfil que a CGN busca atingir hoje? E qual que é a relação que vocês têm com essas empresas? Porque é um mercado, a partir do momento que se abre, é um mercado extremamente... É um mercado gigantesco, né? Como que que tipo de perfil de empresa que a gente quer atrair para a CGN? Como que a gente busca uma relação com esse cliente? Você falou sobre a gente não estar ali esperando que o cliente venha até nós, para a gente oferecer soluções para essa empresa que procura a parte de comercialização de energia. Como que se dá isso? Vamos lá. A gente... Enfim, eu estou à frente aí do time da comercialização há 1 ano, né? Nesse 1 ano a gente buscou dar um passo importante, que é estar mais ativo no mercado de consumidores. Não só fazendo trading com contrapartes de comercialização mesmo, outras comercializadoras, mas está sempre presente nas RFQs, nas chamadas de compra de energia dos consumidores. E hoje a gente atende qualquer tipo de consumidor que está apto a comprar energia no mercado do atacado. Então, desde do consumidor do grupo A, que são consumidores conectados em alta tensão, né? Não é na baixa da tensão da distribuidora, a gente pode atender esses consumidores e a gente tem atendido. O mercado varejista é um mercado que a gente tem começado a estudar mais de perto nesse último ano, por algumas características específicas da companhia, né? É uma empresa multinacional, com uma cultura diferente. A gente entende que o varejista ele tem que ter uma velocidade um pouco diferente para você atender esses clientes, então a gente tem estudado como a gente vai fazer para atender esses clientes no mais varejo, e aí acho que no mercado maior ainda que você comentou, que vai ser a abertura total do mercado para frente. Hoje a gente está apto a atender parceiros de varejista, né? Então a gente tem produtos para entregar para varejista que já tem a capilaridade do mercado, mas a gente não descarta a oportunidade de não só fazer parcerias, como também buscar parceiros de varejista ou até, quem sabe, fazer processo de M&A de varejista. A gente sai um pouco, né, do cliente do atacado, como o Ricardo falou, que pode ser uma grande indústria, um grande hospital, ou uma indústria que seja menor ou de menor porte, para uma pessoa física, né, do varejista, né? Assim, onde se mira, né, a abertura total do mercado é a pessoa física ali podendo escolher a energia. Então, o nível de sofisticação que você tem para o cliente do atacado no produto, a empresa que é grande, ela tem geralmente uma área para isso, ou contrata uma empresa para gerir ali os contratos e afins. E o cliente do atacado, ele tem o perfil diferente, ele só quer consumir e pagar menos pela energia. Então, como o Ricardo falou, né, a gente estuda, não descarta, mas no momento o nosso foco, o nosso DNA está ainda no mercado atacadista, né? O que a gente é forte hoje,
né, que a gente vem trabalhando bastante, são as operações mais estruturadas para grandes clientes. O que seriam as operações estruturadas? Vamos lá. Não, assim, acho que as mais, de certa forma, são comuns para quem está no mercado, mas para quem não está, para os consumidores que não estão dia a dia, são as operações de autoprodução. Né? A gente tem atacado forte a autoprodução. A gente fez bons contratos recentemente. E eu acho que a gente tem algumas vantagens competitivas, né, para estar nesse mercado. Primeiro que a gente tinha projetos bons e disponíveis para fazer autoprodução nos momentos certos. E a gente também tem, como a gente falou no começo, o corpo técnico que entende, né? Então a gente não é uma comercializadora. A gente tem a nossa mesa, né, capitaneada pela Ana, com o Felipe lá, fazendo direcional, fazendo o especulativo. Eles trazem informações importantes do mercado, mas a gente tem no nosso portfólio, em back, em regulatório, junto com o time da geração, experiência e know-how para fazer essas operações de autoprodução da forma correta e robusta para o cliente. E até oferecendo, às vezes chega um cliente para a gente, ele já está com a cabeça de fazer uma autoprodução de um determinado jeito, a gente oferece opções diferentes, a gente tem flexibilidade para entregar opções diferentes para ele, né, de como estruturar. Não só esse tipo de produto de estruturado, também outro tipo de produto estruturado, ou operação estruturada, é operação financeira, né? Onde a gente consegue usar o nosso balanço e a nossa capacidade financeira para dar um produto diferenciado em termos de fluxo de caixa para o cliente. Então, o preço está muito alto em 2026, 2027, e a gente consegue alongar um contrato para o cliente, fazendo com que ele pague um preço mais baixo no começo, mas compense isso mais para frente, que traz previsibilidade de custo, né, para as indústrias, e não só para as indústrias. Recentemente a gente fez também operações para outras comercializadoras do setor, ou seja, eles tinham uma necessidade de caixa específica, a gente tinha contratos com eles, a gente conseguiu fazer de uma forma que ficasse bom para todo mundo, né? A gente conseguia alongar os contratos com uma margem boa e eles conseguiam atender os requisitos de curto prazo de caixa que eles precisavam naquele momento. E a gente tem aí trabalhado internamente para até aumentar a nossa capacidade financeira para fazer isso para os consumidores. Então, se você pegar o grupo CGN hoje, a CGN geradora e comercializadora como um todo, a gente está aí entre aproximadamente 7,5 bilhões de reais de patrimônio, com 1,5, 1,6 GB de capacidade instalada. Então a gente tem essa robustez financeira para fazer esse tipo de produto. E além desses produtos, né, então, voltando ali para o início dessa parte da conversa, a gente falou, né, a gente atende os grandes consumidores porque a gente tem esse tipo de produto, e é um jogo totalmente diferente quando abrir o mercado, né, vai ser quem tem o menor... A gente enxerga que vai ser quem tem o menor preço, então vai passar por um momento que é meio commodity o produto, né? O consumidor, como aconteceu lá na época da telefonia, né? Que você, agora eu posso escolher a minha operadora, então não tinham produtos muito diferenciados, né? Então você tinha lá quem tinha o menor preço. Mas eu acho que é importante o mercado andar para um momento onde você vai ter um pouco mais de maturidade, onde não vai ser só preço, vai ser quem entrega um serviço melhor de pós-venda, quem tem ferramentas para o consumidor. Então, você tem lá um CRM, onde o consumidor vai ter um portal muito, muito didático, muito fácil dele acessar. Então, isso é o que a gente está trabalhando e explorando, porque, como eu disse, a nossa estrutura é uma estrutura de multinacional, que tem um certo colocar assim, nível de colaborador, que a gente tem poucos colaboradores, a gente não tem uma força de venda muito grande para atingir a capilaridade necessária para fazer o consumidor menor. Claro. Então, e além disso, questões de inadimplência de consumidor final,
o próprio custo de aquisição de cliente, o CAC, que é muito falado, né, entre as varejistas. Então, a gente tem bolado produtos não, a gente tem bolado a estratégia que a gente vai seguir para poder atender esse mercado. Que eu acho que vai ser uma transição no começo para a gente, mas depois a gente vai entregar produtos. O ponto final que eu quero dizer, assim, a gente não pode cair na armadilha de que vai ser só preço. Vai ser preço, vai ser condição que você entrega para o cliente, vai ser o serviço que você entrega para ele depois que ele comprou energia para você. Comentando um pouco da questão do serviço e das operações estruturadas que o Ricardo comentou, diferentemente das operações mais comuns de mercado, que por exemplo, que é o que a gente tem no trade, que você compra alguns produtos de energia, você simplesmente compra e vende para gerar um portfólio. As operações estruturadas, elas demandam um olhar ali um pouco mais clínico na necessidade do cliente. Sim. Então, no exemplo da operação de autoprodução, cada empresa ela tem uma diretriz, ela tem o pilar dela do que ela acredita e o que pode e o que não pode ser feito, ou uma forma que prefere ou não ser feito. Então, nesse caso das operações estruturadas, e eu não estou falando só de energia, né, da parte mais técnica de como estruturar a operação dentro da energia, eu digo de uma forma, no caso da autoprodução, envolve multidisciplinar, envolve outras áreas, financeiro, jurídico principalmente. Então, o que a gente também foca muito em fazer é entender a dor, né, do cliente, principalmente nessas operações de muito longo prazo. A gente fala no setor que é praticamente um casamento, né, com o cliente, para dar a resposta ali da forma mais eficiente e adequar, claro, explorando, né, o que é bom para a CGN e o que é bom para o cliente também, para que a operação saia da melhor forma. E eu diria assim, né, que a gente, das experiências que a gente já teve aí conversando com consumidores nessas operações de autoprodução, né, a gente criou um certo know-how que algumas empresas até, a gente sente que a gente está, mesmo sendo o fornecedor, né, o parceiro principal, né, porque a autoprodução como o Gabriel disse, é um casamento, mas é uma parceria, mas a gente sente como sendo um consultor, né, porque a gente fala assim, ó, dá para ir por esse caminho que você quer ir? Dá, mas a gente já viu que funciona melhor de outra forma. E até a gente pensa, assim, no futuro expandir os nossos produtos aí, não só produtos físicos ou produtos comerciais, mas também produtos de serviço, né? A gente poder até prestar assessoria para outras empresas, até os nossos parceiros chineses que têm essa ligação muito forte, né, entre as empresas chinesas. Talvez em algum momento eu não tenha capacidade de entregar, eu não tenho um projeto para que o parceiro chinês possa entrar para fazer uma autoprodução, mas eu posso ajudar a prestar essa consultoria. E não precisa ser só chinês, né? Porque no final das contas é aquilo que você falou, é uma commodity, mas a gente precisa ter como diferencial esse relacionamento que a gente tem esse relacionamento mais próximo com o cliente, como que a gente vai atender essa empresa de uma maneira que realmente que saia da questão preço, né? Que a gente consiga estabelecer uma relação com esses clientes. Mas eu queria trazer para essa conversa também algo que foi muito divulgado recentemente, principalmente na mídia, sobre o maior contrato de autoprodução do setor da saúde, que a CGN fechou junto com a Redditor, e também teve outros contratos que foram assinados também com o Metrô de São Paulo, com a TIM Brasil. O que vocês têm para falar sobre... Porque assim, a gente falou muito sobre cliente, falou sobre personalizar um contrato, personalizar uma solução. Vocês trouxeram aqui muita informação sobre isso, mas eu queria tangibilizar isso. Tipo, trazer esses contratos que foram assinados, que já saíram na imprensa, que a gente pode falar sobre. Então, como que aconteceu isso? Como que vocês desenvolveram soluções para conseguir chegar num acordo com, eu volto a dizer, Metrô de São Paulo, com o Redditor, o maior contrato do setor de saúde aí, relacionado à energia elétrica. Exatamente, e com o TIM Brasil. Tá. Quer puxar um pouco de Redditor, Gabriel?
Esse é o ponto focal aí desse contrato. Cara, as negociações, e essa em especial da Redditor, foi a primeira, né, da CGN. Então, nós fomos a primeira empresa chinesa a estruturar um processo de autoprodução. Contrato longo, empresa... assim, a gente buscava, né, um parceiro muito sólido para viabilizar, né, a construção do parque, né, que a gente queria expandir. Né? A CGN tem a visão, e aí falando grupo, tem uma visão de longo prazo no Brasil. E a gente sempre busca expandir os nosso portfólio de geração. No caso, o parque, né, que estava sendo avaliado era o complexo solar em Lagoinha, e unimos, né, esforços ali com a Redditor. É sempre muito delicado a parte não digo delicado, mas complexo, a operação de autoprodução, porque, como eu comentei, ela envolve não só a gente como time de energia e o time de energia do parceiro, né, da Redditor, envolve os jurídicos, compliance, os financeiros. Então, é um trabalho a 8, 9, 10 mãos, né, para fazer com que tudo dê certo. E qual que é o ponto, né? A gente conseguir fechar uma parceria com uma empresa muito bem estruturada, um dos líderes, né, do mercado de saúde, né? Sim. Num contrato para fornecer energia para os hospitais, né, ainda num setor tão nobre, foi desafiador ao mesmo tempo, mas muito gratificante, né? Assim, como o Gabriel colocou, é um contrato de longuíssimo prazo, né? E a gente não pode encarar como um simples PPA. Não é um PPA complexo. Na verdade, é sim uma parceria. Então, ao longo da parceria, a gente já teve... A parceria começou quando a gente, enfim, assinou o primeiro MOU e tal, mas a vigência do contrato começou esse ano. E mesmo dentro desse ano, a gente já teve, vou dizer, discussões, a gente teve acertos dentro do que já tinha sido negociado. A gente negociou, quando começou, a gente viu que tinha alguns pontos, algumas arestas que podiam ser acertadas, e de uma forma muito de parceria mesmo, a gente conseguiu ajustar pontos pequenos do contrato, e a gente tem, enfim, não quero entrar muito nas condições comerciais, mas tem condições de ampliação dessa parceria para frente, e que a gente vem discutindo. Então, como você mesmo colocou, as MPs que saíram esse ano, a 1300, agora a 1304, colocaram luz sobre alguns pontos dessa parceria que a gente pretende expandir para o futuro. Assim, como é que a gente vai fazer agora? E de uma forma muito transparente e aberta com o time deles lá, que, os caras são feras lá, tanto o Enan, que é o nosso ponto focal lá, que eu acho que eu posso dizer que é o líder do projeto dentro lá, e a equipe dele, e alguns consultores que também participaram do projeto. A gente senta, discute e coloca a parceria sempre no trilho para não ter... para não descarrilar, né? Então, assim, é constante esse ajuste. Se alimenta, né? Você tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Você tem uma parceria, você tem mudanças de eventuais regras que impactam parte dos contratos, e aí a gente tem que estar ali muito próximo, justamente para... Vou pegar aqui um exemplo que aconteceu, né? Quando saiu a MP 1300, todo mundo, os contratos têm que estar registrados até o final de dezembro, senão tem lá implicações no desconto da TUSD. Senta todo mundo, o que a gente pode fazer para evitar impactos negativos no contrato? Lê de novo a frieza da resolução, no caso não era uma resolução, era a própria MP,
como que a gente vai fazer para não criar impacto negativo para nenhuma das partes. Então, tem essas conversas, e aí, indo aí porque você falou, né, a gente já tem 3 grandes deals que a gente publicou. Mas só voltando, eu vou trazer algumas informações também sobre esse contrato. Me corrija se eu estiver errado, Tá, mas assim, só para a gente sair um pouco da questão técnica do contrato, aquilo que foi desenvolvido, e passar também a informação para quem está assistindo. Foi o maior contrato da área de saúde, né, de autoprodução. Toda a energia produzida, me corrija se eu estiver errado, mas toda a energia produzida provém do Complexo Solar Alagoinha, localizado no Ceará, certo? Isso. Então, que foi, inclusive, o primeiro projeto Greenfield, projeto solar Greenfield, desenvolvido pela CGN Brasil. Que não foi aquisição, né? Foi exatamente, e que já está em operação, já está valendo esse contrato. Então, assim, é fantástico, porque assim, agora eu vou sair da questão técnica, mas para mim é fantástico. É o processo todo, né? Exato. E outra, um hospital que está no Rio de Janeiro, eu acho que a sede deles é no Rio de Janeiro, da Redditor, gerando energia lá no Ceará, zerando as emissões de carbono, com certeza investindo em energia limpa. Sim. Então, assim, é algo extremamente fantástico, principalmente para mim que não sou da área técnica. Então, é bom trazer essas informações também para quem não é da área técnica, tá acompanhando o que aconteceu nesse acordo com a Redditor. E a gente acaba esquecendo, né, que quando a gente né, a gente mergulha nos detalhes do contrato, as regras e tudo, que na verdade quem busca autoprodução, ele está buscando algumas coisas, né? Ele está buscando ter o fornecimento de energia garantido, porque afinal de contas ele precisa de energia. Ele precisa da energia e ele faz parte daquele projeto, né? Sim. No papel. Ele está preocupado com a sustentabilidade, porque, querendo ou não, vai ser de fonte renovável, vai ter lá, por exemplo, esse projeto envolveu também os I-RECs. Depois a gente pode falar um pouco de I-REC também, sobre em crédito de carbono e I-REC. Mas e uma parceria sólida. Então, assim, junta 3 coisas que o grande player procura, né? Sim. Previsibilidade na receita, na despesa dele, a gente procura previsibilidade na nossa receita. Então, casa questões estratégicas de longevidade para as 2 companhias. Eu preciso trazer uma informação também, que esse podcast está sendo gravado no dia 10 de novembro. Então, até o dia 10 de novembro de 2025 é o maior contrato de autoprodução na área de saúde. Importante destacar. Sim. Mas eu acabei te cortando, você ia entrar nos outros deals que foram... Eu ia entrar mais no... Acho que na evolução, né, que a gente teve. Vamos lá, a Redditor foi um marco importante para a área comercial, fez um ponto importante também para a gente ter conseguido tanto as aprovações quanto a construção do projeto Lagoinha. Sim. A gente tem o projeto do metrô, que foi uma negociação também que permitiu e permite a expansão da nossa capacidade de geração. Você falar sobre os projetos que vão ser... Esse do metrô é legal, você comentou sair um pouco da parte técnica, mas é muito interessante também pensar que esse projeto com o metrô, essa autoprodução, a gente basicamente está suprindo a empresa que é responsável por boa parte da mobilidade urbana da maior cidade... Milhões de pessoas. Do país, né? Que não fazem, quando pegam o metrô, não fazem nem ideia como é que a energia está chegando lá. E o consumo do metrô é bem relevante, um consumidor grande. Eles operam diversas linhas, né? E esse projeto, a primeira fase, né? Dando alguns detalhes, a primeira fase é muito interessante porque a gente expandiu também nesse viés da expansão do portfólio. É um projeto associado, né? Então, eu tenho um complexo eólico e eu aproveito também estrutura existente de linhas de transmissão e afins, né? E de contratos de transmissão e construo um complexo solar. Então, isso me traz construo um complexo solar para aproveitar toda essa estrutura. Então, existe chama associação porque associa as 2 fontes, né? Sim. Então, eu tenho complementaridade, enquanto uma fonte não está gerando, a outra está, né? Solar eólica.
E, de novo, também, longe do centro onde está sendo... A gente está gerando no Piauí e a energia vai, né? A gente Vem para São Paulo. Para São Paulo, exato. Então, também um off-taker, assim, um parceiro de negócio muito estratégico para a expansão do negócio da CGN. Você quer falar um pouco de TIM? E aí, assim, né, antes de falar de TIM, esses 2 projetos foram projetos que a gente fechou e que a gente teve outros parceiros também envolvidos na negociação, né? E era um anseio nosso como companhia, por ter também uma empresa dedicada à comercialização, começar a fazer isso também, não vou dizer pernas próprias, mas fazer o processo do início ao fim também, de certa forma, pela comercializadora. E aí entra o projeto da TIM, né, que foi um bid assim, que foi aberto para todo o mercado, não tinha... Foi super, assim, não que os outros não sejam, mas assim, seguiu aquele processo, o rito de procurement bem característico de grandes companhias abertas e tal. E a gente, dentro da nossa equipe reestruturada, a gente conseguiu fazer isso 100% dentro de casa, e trazendo aqueles aspectos que a gente estava falando de flexibilidade para o cliente. Então, assim, era um processo que era muito completo em termos de vários produtos que eram, enfim, que eles tinham interesse. E a gente foi ajustando as nossas ofertas ali, no sentido, a gente tinha projeto, na época a gente tinha projetos Greenfield, projeto Brownfield, oportunidade de entregar o PPA normal, então assim, a gente abriu o leque. A gente mostrou para eles, a gente tem toda essa gama aqui de produtos e no que eu consigo te atender, né? E aí foi para frente e aí, né, de novo também fazer uma operação com um cliente. Vamos lá, a gente estava falando aqui que a gente fechou uma Redditor que né, o maior negócio né, de energia do setor de hospitalar, médico, enfim, de saúde, mas que já um consumidor que já estava no Mercado Livre. Né, era um consumidor que já conhecia o mercado. O metrô também, já há muito tempo conhecia o mercado. Poxa, mas a TIM é um grande player do mercado que está em GD, sabe o que é energia, sabe onde estão as oportunidades de energia. Então, assim, é um cliente bem estruturado e que sabia muito bem o que ele queria também. Então, assim, foi bem gratificante. Foi um processo longo, mas foi bem gratificante da gente conseguir fazer essa parceria que também permite, mais uma vez, expandir o nosso parque de geração. Perfeito. A gente está em novembro de 2025, está acontecendo a COP no Brasil, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui. Então, acho que não só durante a COP, mas o principal assunto... Acho que um dos principais assuntos hoje no mundo é eventos extremos, crise climática, descarbonização. De que forma a gente entra dentro desse processo? Que produtos a gente tem para oferecer para essa empresa que busca zerar as emissões ou fazer uma descarbonização? Nem sei se existe essa palavra. Não, mas é um bom gancho que você pegou. Mas vamos falar sobre sustentabilidade do abertura para vocês. Tá, mas vamos lá. Eu acho que dá para fazer um gancho com o último assunto, que era deal da TIM, né? Foi muito legal quando, assim, a gente estava discutindo que eles chegaram assim, pô, mas eu quero saber sobre sustentabilidade. Então. Assim, não adianta ser o melhor condição, o melhor preço, talvez, ou o melhor projeto. Perfeito. Eu quero saber o que vocês trazem de sustentabilidade, né? Eu quero saber quais são os compromissos sociais que vocês têm. Então, assim, sim, foi também, do nosso lado, foi gratificante mostrar para uma grande empresa que é super preocupada com esse assunto, sim, que a gente também, né... A gente lança os relatórios de sustentabilidade, a gente publica o que está sendo feito, os programas que a gente apoia. Os programas que a gente tem, que são muito legais. Sim. E assim, né, tira um pouco daquele... Vamos lá, eu cheguei numa empresa chinesa há 1 ano. E eu falei isso, comentei, né? Acho que eu comentei com a
a nossa diretora de compliance e de legal, a Silvia, que eu me surpreendi muito positivamente quando eu cheguei, porque assim, quando você tá fora do ambiente chinês, você tem algumas preconcepções, né? E eu falei assim, pô, quando eu cheguei, eu falei assim, pô, mas tudo que a gente tem aqui de compliance, de ESG, pô, é o top do que todas as outras empresas multinacionais estão fazendo. Sim. Então, isso também foi muito legal, né? De mostrar que o que a gente está fazendo aqui está muito em linha com o que todo o resto do mundo está fazendo. Acho que é importante comentar nesse ponto da sustentabilidade, além da nossa preocupação, destacar que 100% da nossa geração no Brasil, ela é de fontes renováveis, né? São 10 complexos hoje, dos quais 8 são eólicos e 3 solares. Então, isso nos traz, além dessa preocupação do grupo mesmo, de se firmar como no longo prazo no Brasil como um grande gerador de energias renováveis, né, um dos maiores, que produto eu posso entregar de sustentabilidade dentro dessa estrutura que a gente tem da comercializadora, que agrega não só a visão ali de mercado, mas também o grupo, o que eu consigo oferecer dentro de casa, das usinas, né? Então, a gente tem 2 produtos que se linkam muito, muito perfeitamente com esse tema da sustentabilidade, que o primeiro deles seria o I-REC, eu acho que é mais bem... É um pouco mais simples, né? A mecânica de funcionamento e a aceitação dos grandes clientes, até clientes menores hoje, que um I-REC é igual a 1 megawatt-hora de energia renovável gerada, né? Entendi. Então, o consumidor, durante um período de tempo, ele apura o quanto ele consumiu de energia. E ele precisa zerar as emissões de alguma forma. Isso, ele precisa. O I-REC ele tem o objetivo de... Ou diminuir as emissões. Rastrear, ele é uma fonte de originalidade. Ele rastreia, olha, esse 1 megawatt-hora foi de fato de energia renovável, porque as nossas usinas, para estarem ali, elas participam de um processo de certificação. E aí, o consumidor, ele atesta que aquela quantidade de energia gerada foi a mesma quantidade do consumo dele. Se essa fonte, no caso da eólica e da solar, tiver a emissão zero, aí ele pode zerar as emissões de escopo 2, né, do protocolo do GHG, que é o que? O escopo 2 fala das emissões indiretas com consumo de energia. Então, é um produto simples porque hoje o consumidor, principalmente os que a gente atende, o atacado, ele tem muito bem definido esse ponto do consumo, o quanto que ele está gastando, enfim. E é muito simples você transformar, né? Olha, eu consumi tantos megawatt-hora, a usina gerou tantos megawatt-hora, então é uma mecânica mais simples e que dá, de fato, confere para o consumidor um viés de sustentabilidade, porque ele está apoiando, de certa forma, ele está incentivando o setor de energias renováveis. E qualquer um pode comprar, que pode adquirir certificado I-REC? Qualquer empresa? Qualquer empresa pode adquirir o certificado, não precisa estar no mercado livre de energia, inclusive a gente... produto mais simples. Isso. Inclusive, a CGN foi uma das empresas que mais emitiu certificado I-REC no Brasil, né? Em 2024, foi a empresa que mais comercializou I-RECs de energia eólica. Então, a gente está sempre na vanguarda dessa questão dos créditos, dos eventos de sustentabilidade, e tem uma gama bem interessante. A CGN é bem procurada nessa questão dos certificados. Uhum. E o outro produto é o crédito de carbono. A gente está muito bem encaminhado para cadastrar, para ter os registros, né, dos créditos. Nas fases finais aí de fases registro. finais. Uhum. Esse é um produto, ele é um pouco diferente, mas ele também é muito interessante, porque a forma de apuração do I-REC eu te expliquei, 1 megawatt-hora, né? Eu consigo, é um pouco mais palpável porque eu consigo linkar, né, megawatt-hora com megawatt-hora. No caso do crédito de carbono, a medida, né, de redução dos danos, ela é em toneladas de CO2. Então, a empresa que procura também, ela tem uma etapa antes,
que é entender o quanto que ela precisa para netar de fato o seu cálculo consumo. ali pra saber. Exato. E Quanto que dá? o crédito de carbono é muito interessante porque ele a redução ela é medida não só das emissões indiretas, mas também das emissões diretas, que é com a produção ali do bem que a indústria, ou enfim, vai tá gerando, tá produzindo, as emissões indiretas, que é com energia, e as emissões indiretas da energia e indiretas da cadeia produtiva mesmo. Então, o crédito de carbono ele é um certificado um pouco mais completo do que o I-REC, e ele entra, de fato, de uma forma muito mais completa nos balanços de sustentabilidade, né, no sentido de netar mesmo ali nos relatórios, mas ele é um produto que ainda tem um pouco menos de procura do mercado. Mas, assim, são 2 produtos excelentes que a gente consegue oferecer, né, para o cliente, reforçando esse compromisso de energia renovável, sustentabilidade e essa visão nossa de longo prazo aqui no Brasil. Né? E desde muito cedo, né, a CGN apostou, né, nesses certificados, ou, enfim, atributos, porque, se não me engano, foi 2021, né, que foi, acho que, a maior comercializador maior volume comercializado de energia de I-RECs foi da CGN. Aí, em 2024, tivemos também esse prêmio lá do Instituto Totum, lá do I-REC Brasil. Então, assim, é algo que já está no DNA da CGN como renovável desde o começo, assim, né? A gente chegou aqui em 2019. É algo extremamente importante, porque, como você falou, a CGN está desde 2019 no Brasil, com 1,6 GB de capacidade instalada. Mas como que assim, a CGN é uma multinacional chinesa, de origem chinesa. Como que é trazer, agora saindo totalmente do assunto comercialização de energia, mas eu imagino, assim, eu que sou brasileiro, trabalho há 3 anos na CGN, já é difícil entender o mercado de energia. Eu imagino para os chineses, os expatriados, que alguns trabalham na CGN, tem o Lili, que é também diretor da área lá de comercialização de energia, veio da China. Como é que é encaixar esses caras dentro do contexto do mercado extremamente em movimento, em constante movimento, um mercado desafiador, extremamente desafiador, que é o mercado brasileiro de energia? Como que é explicar todas essas coisas para os caras que vêm de lá? Vamos lá, né? Eu acho que não é um privilégio, assim, do chinês, porque, assim, eu já trabalhei em outras multinacionais e é muito difícil explicar o setor de energia brasileiro para outras nacionalidades. É difícil em português, imagina em chinês. Mas, vamos lá, assim, né? A gente sabe que os chineses que vêm para cá são pessoas bastante instruídas, né? Vou dizer que são fora da curva, mas sempre são os caras que tiveram destaque, enfim. Então, já alguns passaram por Europa, inclusive, por outros mercados, França, e vem mesmo. Ele, o nosso colega, ele trabalhou no Reino Unido, então, assim, já vivenciaram alguns problemas do mercado, por exemplo, curtailment. Curtailment é uma coisa que na China existe. Não é do mesmo jeito que é do Brasil, mas não é um termo tão longe. Mas sim, é um desafio. Eu acho assim, a comercialização de energia no Brasil, ela é muito específica. Então, assim, quem estiver vendo que é do setor sabe aqui que a gente fica olhando o mapa de manhã, tarde, noite para ver se vai chover, se não vai chover, qual que vai ser a ENA, enfim. E não os outros mercados não são assim. Então, é muito mais oferta e demanda, tem outras características. Então, vamos lá, indo para a tua pergunta específica. É desafiador, mas eles entendem, eles pegam o conceito de forma fácil. E se não fosse assim, a gente não estaria fazendo autoprodução via Exatamente. As alternativas que a gente tem, porque já é um negócio difícil de entender. Mas eles são muito bons em transmitir para a China. Então eu diria que é muito mais fácil o nosso trabalho
quando a gente consegue explicar para o chinês aqui, porque a nossa vida fica muito mais fácil, porque quando sobe eles conseguem explicar, do que se fossem somente brasileiros aqui tentando explicar via Teams, remotamente para alguém lá na China, até, enfim, questões de fuso horário e tudo mais. Mas a curva de aprendizado demora, mas depois que demora, aí vira o produto lá, o pãozinho quente que vai saindo toda hora. E é muito interessante, assim, ter esse contato, porque o mercado chinês, ele assim, gigantesco. O parque de geração, né, não o portfólio, mas a capacidade instalada na China algumas vezes maior do que o do Brasil. Da CGN é 100 GB no mundo, se eu não me engano, né? Isso. Da CGN então, já é maior. CGN mundo é isso. E como o Ricardo falou, é um mercado muito diferente. E para explicar operações, sejam as mais simples quanto as mais complexas, a gente estava mencionando autoprodução, ou mesmo num contrato, tem alguma condição específica, quem é do setor sabe que o contrato vai ter lá, por exemplo, você vende energia para o consumidor, você vai ter flexibilidade, sazonalidade, modulação, isso traz alguma complexidade a mais para o contrato. Para você explicar isso no detalhe, muito... É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque como o Ricardo falou, você fazer-se entender, né? E fechar um produto ali com, né, ele entender e passar para frente, como foi o caso da autoprodução, é uma vitória. Uma vitória muito, né? E eu acho que isso também traz um outro ponto, que né, a gente percebe que a China tem se destacado muito, novas tecnologias, inovação. Então, esse entendimento deles do mercado aqui também é o que faz com que a gente tenha, por exemplo, parcerias entre empresas chinesas no próprio país. Então, a gente... e tem um outro ponto interessante, que assim, muitas vezes eles trazem ideias que funcionaram em outros lugares e a gente fala assim, não, isso aqui não funciona no Brasil. Então, assim, né? de 5 que vem, a gente fala assim, pô, 3 aqui, essa aqui não vai funcionar no nosso mercado, mas, pô, 2 vêm com algum viés que a gente não tenha percebido antes. Então, e não só isso, né? Lá, a tecnologia está, enfim, tá bem à frente e não tem como negar que a maior parte dos developers aqui usam equipamentos, enfim, materiais chineses. Isso nos ajuda muito também, porque a gente está acessando, né, o topo da tecnologia, a gente tem contato muito mais orgânico, digamos assim, com esses fornecedores, e podem vir outras ideias em função disso que a gente não estava pensando. Sim. Então, assim, hoje a gente tem, falando aí, né, de desafios, ou falando de sustentabilidade, um dos maiores problemas hoje do nosso mercado é a curva do pato, né? Então, assim, não vou entrar aqui em GD, se é centralizada, enfim, da onde está surgindo isso, mas com certeza, utilização de bateria, né? O famoso BESS. Aqui agora, só para te cortando, desculpa te cortar, mas agora a gente vai falar sobre os cortes de energia que estão acontecendo no setor, acho, né? É que assim, às vezes você fala curva do pato e o pessoal que tá lá não chegou onde você quer chegar. Pô, é o pato que o pessoal corre lá na China? Não é. Vamos trazer, assim, a curva do pato seria, agora você vai... Vamos explicar melhor. Então, a gente fala uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos. Então, vamos lá. O setor ele cresceu muito em energia solar, né? Em geração de energia solar. E a geração de energia solar, ela naturalmente se produz quando o sol está tendo a maior irradiação lá nos painéis solares. E isso acontece ali, vamos dizer, das 10 da manhã, no pico ali, começa um pouco antes, mas onde está gerando o máximo, 10 da manhã até as 4, 5 da tarde. Naturalmente, você começa a ter preços menores nesse período e maiores quando você não tem essa geração solar.
Então, a curva do pato digamos, é o efeito que traz no preço da energia nesses períodos. Então, ele começa mais moderado ali no começo do dia, depois cai porque tem muita geração solar, e quando a geração solar acaba, o preço vai lá para cima. E se você, né, se quem quiser procurar, é super simples, procura lá a curva do pato, você vai ver. No Google, enfim. E aí, como tem muita geração solar hoje no sistema, você tem o tal do curtailment, que é os cortes obrigatórios na geração, e que eles acontecem mais nas renováveis, né? Então, acontecem mais na solar, então incide muito mais na solar, mas também na eólica também acontece. Então, o que seria o ideal? O ideal seria que a gente conseguisse modular, né? Então, eu tenho acesso a uma energia, mas eu não consigo, por exemplo, armazenar isso de forma eu fecho a torneira da hidrelétrica para poder compensar em reservatório. Então, você não consegue. O sistema interligado nacional é gigantesco. O Brasil é um dos países que tem um sistema operado de forma centralizada de dimensões continentais. Sim. Né? Você pega a Europa, são vários sistemas que se interligam, mas você tem um operador em cada região. Nos Estados Unidos você tem várias ISOs, né, que são os operadores dos sistemas de cada um das regiões. No Brasil não, no Brasil você tem o ONS que opera o país inteiro, com exceção do isolado, né? Então, não com exceção, mas enfim, o sistema centralizado é o SIM. E, assim, hoje tem algumas pautas sendo discutidas para resolver curtailment, resolver os cortes, mas eu acho que cada um tem que buscar sua solução. Porque nada a curto prazo, né? Assim, o mais curto prazo que a gente enxerga, sei lá, 2, 3 anos. Para soluções próprias, né? Sim. Então, e aí é que entra essa nossa oportunidade com os chineses, porque assim, a gente vai falar o quê? De bateria, BESS, vai falar de data center com consumo que a gente chama behind the meter, né? Do lado da geração, então assim, ele vai estar lá conectado onde a usina está, e até mesmo data centers maiores. O ponto é que data center vai ter que consumir o que a gente chama base load, que é de uma forma constante, não intermitente. Então a bateria é um bom que a gente enxerga para os nossos parques uma boa solução. Sim. Os data centers que você consegue conectar diretamente na usina, o tal do behind the meter, também você consegue gerar quando você está tendo corte, ou seja, você está trazendo a carga para perto da usina e não o que a gente comentou, né? Das nossas usinas lá no Piauí, entregando energia para o metrô de São Paulo. Sim. Mas então essa proximidade com fornecedores, com criadores de tecnologia lá fora é muito importante para a gente conseguir avançar nesse espaço. Tem algumas operações aí que estão sendo discutidas que ainda não estão avançadas o suficiente para a gente abrir aqui, mas sim, o nosso time de BD, com um pouco de suporte nosso, suporte de outras áreas, principalmente de procurement, da engenharia, de OEM, estão vendo para dar soluções para nós. Primeiro a gente vai buscar soluções para os nossos parques, certo, que estão sofrendo com o curtailment. Mas nada se tiver uma legislação robusta, a gente vai ter aí. Sim. Saiu, né, recentemente o leilão de baterias. Para abril. Então, aí a gente vai buscar também fazer isso como provedor não de solução, mas como um player de entrar no jogo de baterias. Então, isso também faz parte da nossa
É uma nova solução que a gente pode oferecer para o cliente também. Pode ser também. Pode ser. Então, se você pegar, por exemplo, um grande data center, como você falou, um data center tier 3, tier 4, que são esses data centers maiores. Sim. Aí você pegar aí, foi essa semana passada, né, que um grande data center aí caiu e deu problema em vários sites, né? Esse tipo de data center maior, ele não adianta você colocar só a energia, seja ele parceiro de autoprodução, não. Ele vai ter que ter conexão própria, uma conexão ao grid e um sistema de bateria para poder suprir qualquer falta qualquer desligamento, seja da própria geração ou do sistema. Então, bateria vai vir, né? E a gente tem que estar aí nesse mercado. O curtailment não vai ser só resolvido com isso. Tem algo, né, aí aqui meio que falando tanto pela CGN, mas também tirando um pouco do crachá, né? Você tem que ter reversível, né? Energia hidrelétrica reversível, ou seja, a hidrelétrica ela gera energia, né? Com a energia potencial, transforma em energia elétrica em alguns períodos, mas você também pode bombear a água que gerou essa energia de volta, ou criar energia potencial de volta, funcionando como uma grande bateria. Esse ainda não está nos nossos planos, porque acho que é um projeto um pouco maior, mas bateria sim, que é algo que a gente consegue dar com rapidez, a gente consegue dar uma resposta para as oportunidades do mercado. Sim, só para complementar, acho que o Ricardo falou muito bem nessa questão do curtailment, mas mostra um pouco também de como que é o nosso dia a dia na comercializadora, porque a gente se envolve não só com a questão ali dos mapas e de como está variando o preço, mas essas operações mais estruturadas passa por como isso impacta, porque o curtailment ele impacta todo o nosso comprometimento desses contratos que a gente fechou, né? Então, e aí não só isso, né? E aí passa, desculpa te interromper, Gabriel, mas pegando o gancho, faz parte do nosso trabalho o gerenciar o portfólio, né? Então, portfólio faz parte do trabalho da comercializadora. Então, a gente, né? Você tem que equalizar. Então, por exemplo, algum parque que a gente começou teve o início de operação comercial anterior, quando a gente não tinha uma expectativa de curtailment maior do que 5%, por exemplo, ele estava num nível de contratação bem confortável. Com curtailment de 20%, 25%, 30%, ele começa a ficar exposto. Então, a gente tem que fazer aí a dança das cadeiras de contrato, joga para um lado, compra da comercializadora, usa a comercializadora para fazer esse tipo de operação e sempre pensando nas regras. Então, você tem usina que é lucro real, lucro presumido. Então, posso comprar aqui, eu vou ter um problema tributário se eu fizer isso. Então, sempre envolve... Então, a gente enxerga a comercializadora ali como um hub de informação e de agregação de valor para as usinas, né? Para que a gente possa entregar os produtos para os nossos clientes né, competitivos em termos de preço e com soluções de serviço também. Perfeito. Eu acho que, assim, eu tô saindo daqui um expert na área de comercialização de energia. Vou pedir um certificado aqui no final da conversa. Pô, tem vaga lá, cara. Olha aí. Vocês querem trazer... Já teve um papo bem longo aqui, um papo excelente, passou muito rápido, no meu ver. Não sei se para vocês também passou. Foi. Vocês querem trazer mais alguma curiosidade, alguma informação aqui, algo que vocês estão desenvolvendo? Acho que abordamos bastante... A gente abordou, acho que, todos os pontos, mas acho que o que a gente quer está cada vez mais no mercado como um parceiro de negócios, tanto para clientes. Acho que a mensagem é essa aqui, né? Tudo que a gente falou. Muito focado em relacionamento, né? Relacionamento, oferecer uma solução assim, personalizada. Às vezes, se eu não tiver a solução,
no mínimo eu vou te falar para onde você encontra isso, né? Se nesse momento eu não posso te dar essa solução, pelo menos a gente vai ter uma rede de contatos aí para tentar te ajudar de alguma forma. Então essa é uma mensagem que a gente pode passar para os nossos parceiros de negócio. Perfeito. Então você que quer achar uma solução na área de comercialização, porque se você quer reduzir a sua conta de luz, se você quer achar uma solução para o seu negócio, para descarbonizar o seu negócio, para tornar o seu negócio mais sustentável, para zerar as emissões ou diminuir as emissões, entre em contato com a CGN Comercializadora, é isso? É isso. Os nossos contatos aí estão no nosso site, mas de forma institucional, temos nosso site cgn.com.br, cgnbe.com.br. Nossas redes sociais também. Nossas redes sociais. Ricardo, Gabriel, agradeço a presença de vocês, agradeço o papo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, acho que a gente tem que fazer mais vezes esse papo, que foi super rápido, né? Quem quer ficar por dentro dos novos episódios, ficar por dentro dos conteúdos, sigam a gente nas redes sociais que a gente vai estar publicando tudo lá. Valeu, gente, e até a próxima.